Fala, turminha, tudo bem com vocês? Bora fazer uma aulinha hoje que não tem estudo de mercado para falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que muita gente confunde ainda, que é o que a gente chama de estrutura do mercado, tá? Vocês têm que tomar cuidado porque muitos dos erros que acontecem no day trade são motivados por causa disso. Então hoje eu quero deixar aqui para vocês uma aula rapidinha falando sobre a importância dessas estruturas de mercado, tá? Isso é um resumo do que a gente vê no treinamento, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Então, se você acha que esse conteúdo do canal está sempre te ajudando, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa aqui. Beleza? Então, vamos rodar a vinheta e vamos partir para o vídeo. Então vamos que vamos, turminha. Vamos falar hoje, rapidão, né? Eu quero ser uma aula bem objetiva. Falar um pouco sobre as estruturas do mercado, né? Vamos colocar aqui os nomes. O que são as estruturas do mercado, né? Deixa eu só aumentar um pouco essa letra aqui para ficar melhor. As estruturas, turma, elas nada mais são do que as ondas, né? Então, o que a gente quer fazer com isso aí? A estrutura, ela é o que o mercado se forma, né? A onda de baixa, a onda de alta. Isso, e quando o mercado acontece isso daqui, nós temos a formação de uma estrutura. Então, a partir desse momento, a gente tem que estar sempre atento ao que é que está acontecendo. E outro fator muito importante que a gente não pode deixar de prestar atenção são os fatores que compõem essa estrutura, né? Que são as quebras da estrutura, também conhecido como BOS, e as mudanças, também conhecida como choque, né? Os famosos reversões e pivôs. E dentro desse contexto, existe dois fatores ainda que a gente sempre leva em consideração. O primeiro deles é o fundo forte, topo fraco, e o fundo fraco, topo forte. Eu sempre falo, pessoal, que isso daí é muito importante vocês observarem pelo seguinte. Quando a gente está observando uma estrutura, sempre que você há um rompimento, você tem um fundo ou um topo fraco, né? E, consequentemente, na volta do teste, aquele topo que deixou antes, o fundo, ele vai ser forte. Isso nos mostra como que o mercado se move, né? Como é que funciona a engrenagem por trás do mercado. E é um pouco disso que eu queria falar para vocês hoje, para desmistificar um pouco esse negócio do smart money que está na moda e todo mundo só fala em order block, BOS e choque, mas que vocês precisam entender pelo menos o contexto dessas coisas para não se perder no mercado e aí, consequentemente, tomar stops e bobos e desnecessários. Beleza? Então vamos falar aqui no gráfico sobre o tal do fundo forte e topo fraco, né? Ou vice-versa. Vou até deixar o escrito aqui com o gráfico no fundo para vocês entenderem bem. Ó, deixa eu aumentar o time frame, que aí o gráfico fica melhor. Vocês concordam comigo que aqui nós temos uma tendência clara se formando? Ó, nós temos fundos e topos, né? Até que a gente chega em um ponto em que, aqui eu estou olhando tendência macro, tá, pessoal? Eu sei que nós tivemos pedaços de tendências aqui dentro, mas eu estou olhando, quero que vocês entendam o movimento macro. Vocês percebam que né, na tendência que se iniciou, nós tivemos uma retração forte,
E depois, na última tendência, nós tivemos uma retração forte. Isso aqui, aqui ele dá uma venda top, só que ele já nos sinaliza que o movimento pode estar perdendo força. Por quê? Porque os compradores tiveram muita força para levar esse preço até a extremidade. E claro, para vender mais caro, né? Então, o que acontece com isso? Quando o preço volta, você já tem que estar espertos ao que vai acontecer. E aí entra a parte da estrutura, onde a gente analisa o quê? Quando o preço começa a fazer uma formação de descida nessa estrutura, a partir do momento que ele quebra uma estrutura, você tem uma segunda se formando, que é até a parte de cima. Porém, aí entra o que eu falei para vocês aqui em cima, ó. Quando eu tenho um fundo forte, ou seja, o fundo posterior não conseguiu romper ele e quebrou uma estrutura, fez uma mudança de característica, eu tenho uma nova onda se formando e, consequentemente, uma grande probabilidade desse fundo, desse topo aqui, ele ser fraco, porque o preço não teve forças para romper aqui. E aí nós temos duas situações que ocorrem. Ou o preço rompe o topo, né? E ele forma uma nova onda, que é o caso que aconteceu aqui. Vocês podem observar, ele rompeu o topo, né? Então deixa eu só limpar essas coisas aqui. Ele rompeu o topo. Então nós temos uma provável formação de uma nova onda, por isso que a gente está marcando a FIBO daqui, né? Mas a gente ainda não sabe se isso daqui é um sweep para ele continuar a descer. A gente só vai saber se isso é um sweep se por acaso esse fundo aqui se tornar o fundo forte do momento agora. Então vocês entendem como que é complexo essa questão do smart money e muitos dos stops que acontecem é por conta disso. Porque a galera vê um order block e sai operando feito louco, achando que, porque tem um order block, é compra. Não, você não sabe aonde é que o preço se encontra. Você não sabe a situação que está acontecendo no momento para tomar essa decisão de compra. Então você tem que tomar cuidado, que é esse caso aqui, ó. Deixa eu só apagar essas linhas aqui. Que é esse caso aqui. Nós tivemos hoje aqui, né? Nós tivemos, na verdade, na subida, e isso acontece muito com quem está conhecendo o Smart Money, porque a pessoa não se dá conta que ele não rompeu o fundo e tende a ir romper todos os topos, e aí você tem as marcações de order block, e as pessoas, ao invés de enxergar o order block como tem que ser enxergado como um alvo, ele acaba enxergando o order block como uma operação de venda ali naquela região. E não é assim que funciona. É a mesma coisa hoje, né? O preço, ele deu a queda aqui. Uma turma toda pegou essa venda aqui. Quando chega aqui, você não vai comprar porque tem um order block na região de 50%. Porque você vai esperar por operações nas regiões menores, nas regiões que você tem maior probabilidade. Inclusive, quando você define o teu range de operação, né? Porque a partir do momento que ele rompeu o topo anterior aqui atrás, nós temos uma nova onda se formando. O que acontece com isso? Você já está definido mais ou menos onde é que você vai tomar a posição se você não vendeu lá em cima. Então você vai ter que ter paciência para esperar o preço chegar lá embaixo, ou você pegar o carona e operar na continuidade. E aí quando você começa a prestar atenção no que o preço está fazendo, você vê que ele não dá oportunidade. Tá vendo aqui, ó? Nós tínhamos a região do order block marcado aqui, certo? Olha como que o preço chega no gráfico de 5 minutos. Olha aqui, ó, ele já passa batido. O primeiro candle retrai, depois já fica tudo abaixo aqui. Aqui você já tem uma oportunidade de venda na continuidade aqui. Claro, isso aqui foi na hora de notícia lá do Powell, e aí muita gente tem receio de operar notícia, né?
Mas quando ele perde, ó, ele vem perdendo a estrutura, vocês percebem que ele está quebrando as estruturas a favor da tendência e não consegue romper topo. Olha aqui como é muito claro o movimento. Fundo, fundo, né? E ele não consegue romper topo. Então não tem como você pensar em venda porque tem um order block verde. Você tem que entender a estrutura do mercado. E aqui nós temos de novo a parte da estrutura, certo? Nós temos aqui, ó, um topo, e aí ele que perdeu a estrutura, deixou um topo mais baixo. Se esse topo é forte, esse fundo é fraco, rompido. Se esse topo aqui é forte, esse fundo é fraco. Só que o preço não deu uma retração até onde a gente queria, ele não teve nem força, ele foi embora daqui de baixo mesmo, né? E teve muita gente que pegou essa operação aqui. Teve bastante gente que operou. Né? Então, o que acontece? A galera toda está fazendo grana quem está entendendo essa parte da estrutura. E é isso que vocês precisam ter em mente cada vez mais. O Smart Money está se tornando cada vez mais popular. E quem conhece só o básico vai só tomar stop, vai virar varejo. Porque agora está começando a aparecer o varejo do Smart Money, que são os caras que ensinam só Boss, Shock, Order Block, e diz que quando chega no order block você tem que operar e você tem que comprar ou você tem que vender. E isso aí vai causar muitos stops. Porque se você não entender toda a estrutura, o mais importante que a gente tem no Smart Money são duas coisas. Primeira delas, a estrutura do mercado. Você tem que entender para onde o preço está indo e da onde ele está vindo. E segundo é a liquidez. Aonde estão os pontos de liquidez onde eu vou esperar o stop do varejo, vou esperar a movimentação para depois tomar uma decisão. Tudo isso vocês têm que levar em consideração, porque é aí que está o dinheiro e é aí que está o diferencial. Tá? Então prestem muita atenção nisso. E aí quando a gente olha para o micro, a gente sempre vê a galera que tenta adivinhar a operação em order block são os que mais tomam stop por causa disso aqui, ó. Não, o preço chega no order block, o preço não consegue romper topo e o cara tenta ficar achando que ali é a operação de compra porque está no order block de compra. Não, um order block ele é um alvo. Então o que vocês precisam entender? Quando você tem o conceito da estrutura, se eu tenho um order block vermelho aqui a favor do movimento, esse cara aqui é minha entrada, minha operação é venda. Né? Nós temos vendas nessa região. Se eu tenho order blocks verdes aqui contra o movimento, isso aqui a gente tem que marcar até assim, ó, com o X, isso aqui é alvo. Aqui são os alvos, ó, e o preço buscou os 3 alvos que tinha. Né? Nesse segundo aqui, ele até ainda deu uma chance, aqui deu um trade de quase 500 pontos, eu estava medindo, contra a tendência. Mas quem teve paciência para esperar o reteste do order block, surfou uma baita de uma onda depois de novo, ainda tarde. Na hora do almoço foi isso. Então, se você entender o que está acontecendo na estrutura, eu tenho certeza que o teu trade vai mudar consideravelmente. E é por isso que eu estou sempre reforçando muito isso para a galera. Cuidem os topos e fundos. Topo forte, fundo fraco. Fundo forte, topo fraco. Porque são eles que determinam a força do mercado. Ó, nós temos um possível choque aqui agora, certo? Né? Um choque aqui nessa região de topo. O que eu vou esperar por isso agora? Eu vou esperar por uma oportunidade compradora aqui embaixo. E olha como que o preço ele nos mostra, né? De novo aqui, ó, ele já quebrou uma estrutura. Só que de novo, assim, ó, a atenção que a gente tem que ter. Essa estrutura quebrada aqui, a gente não sabe se o preço vai subir daqui, porque ele ainda tem uma segunda estrutura principal para ser quebrada. Então, para esse preço possivelmente reverter e voltar para a compra, ele precisa perder essa região aqui e depois voltar e nos dar outra compra no sentido da outra. Porque é assim que o preço se movimenta, através de ondas. Entenderam, galera? Então, isso que vocês precisam ter em mente, como que forma a estrutura do mercado. E tirando o zoom, vocês conseguem enxergar isso. Vocês conseguem identificar quais são as principais regiões e quais são as tomadas de decisão que vocês precisam ter quando o preço chega nessas regiões. E ter paciência.
Se não conseguiu entrar na operação lá em cima, não conseguiu pegar nenhum trade no caminho, tenha paciência. Beleza, galerinha? Espero que essa aulinha rápida tenha ajudado vocês. Tenham todos um excelente fim de semana. Domingo nosso estudo vai ao ar às 14 horas para vocês terem tempo tranquilo para estudar. Um grande abraço a todos. Até mais. Fui.